Boa, pessoal. Então, boa noite para todos. Meu nome é Letícia Cruz, eu sou treinadora, diretora de performance aqui do Viga. Estamos iniciando aí nosso primeiro encontro gravado com convidado especial. Ele que é nosso super parceiro aí nos treinos, mas também é nosso super parceiro aí na nossa equipe multidisciplinar, um profissional que eu sempre falo que ele é fora da curva, assim. Tem um know-how muito grande, não só na área esportiva, como também conhecimento geral sobre nutrição, sobre desempenho, sobre fisiologia. E é muito bom, João, conversar com você hoje, trocar essa ideia sobre esse tema que eu vejo que é tão pouco falado dentro da nossa área, né? Muitas vezes a gente fala só sobre exame laboratorial, sobre análise de sangue, né, de padrões ali fisiológicos, com o médico, né? Então, assim, exclui muitas vezes a nossa área de atuação e a nossa expertise para poder sempre direcionar para a medicina. Então, não que os médicos não sejam importantes, muito pelo contrário, mas da importância de nós, como profissionais da área da saúde, no geral, entender, e principalmente no esporte de endurance, né? Que a gente sabe que os marcadores fisiológicos aí, eles não têm o mesmo comportamento do que pessoas normais, ditas normais ali dentro da sociedade, né? Então, eu queria muito te agradecer, João, pela oportunidade aí de trocar essa ideia com você hoje e deixar aberto para ser mesmo um bate-papo, né? De quando a gente tiver alguma dúvida, os meninos tiverem também alguma dúvida, da gente poder ir conversando com você e aprendendo juntos. Então, seja bem-vindo à Casa do Atleta mais uma vez e bora para essa aulaça aí, que eu tô animada. Bora, prazer todo meu, né, pela parceria e agradeço os elogios e o trabalho que vocês fazem aí com certeza contagia a gente de cá para poder fazer um trabalho melhor ainda, né, da gente poder complementar a equipe multidisciplinar, de trazer o melhor que a gente pode, né, para os nossos atletas. Quando a gente pensa na parte dos exames bioquímicos, é isso. Né, todo mundo associa exames a médico, né? Ao médico, tem só o médico que sabe prescrever, só o médico que pode. Isso acaba sendo até endossado pela própria indústria que pode falar, mas pelo menos pelos planos, né, de saúde, que, por exemplo, eles criam uma barreira muito grande na hora de eu prescrever exames, que é plano de saúde não cobre os pedidos de exames feitos por nutricionista. Eu posso fazer o pedido de exame dentro daquele escopo que o nutricionista tem. Óbvio que não tem por que eu pedir exame de imagem, pedir biópsia, obviamente, não cabe a mim, aí sim é realmente ao médico. Porém, exames bioquímicos, exames de rotina, exames que vão avaliar deficiências nutricionais, eu posso solicitar, qualquer laboratório é obrigado a aceitar, porém o plano de saúde não é obrigado a cobrir. Então, isso acaba criando uma barreira para aqueles que têm plano de saúde. Eu acabo tendo que fazer uma via de pedir um médico para poder fazer a transcrição do exame para a pessoa poder fazer. E aí isso acaba demorando um pouco, né, atrasando um pouco nossos planos quando a gente pensa no pedido de exames, principalmente se for algo que a gente precisa de que seja um pouco mais rápido, né? Por exemplo, próximo de uma prova, que a gente precise talvez corrigir alguma deficiência ou algo do tipo. Mas então, vamos lá, que a gente tem bastante conteúdo e é realmente para ser esse bate-papo mesmo. Então, se vocês forem tendo dúvida, talvez coisas que, igual estava falando com a Lê mais cedo, assim que eu entrei, é muito conteúdo, é muita coisa sobre exames bioquímicos, porque envolve desde avaliação, sinais, sintomas e também posteriormente poderia a gente pensar até já na prescrição e correção desses exames. Então, eu tive que achatar um pouco mais o conteúdo, foquei mais nos exames em si. O estudo de caso eu fui acabando colocando junto nos exames, né, a cada marcador, porque senão depois também ia ficar muito maçante e no final a gente ainda ter que esboçar isso aí, né, esmiuçar. Então a gente vai tendo esse estudo de caso ao longo que eu fui adicionando vários resultados de exames de clientes meus, todos são resultados reais, ao longo de cada explicação de cada marcador ali, tá? E aí, né, entra justamente nessa questão. Qual que é a importância para mim, nutricionista, para o meu atleta e para o treinador, né, para a treinadora, para ler, coach, saber, né, interpretar esses exames bioquímicos e ter
e ter esses exames em mãos para ter essas avaliações desses marcadores. Basicamente, porque a gente precisa entender que, quando a gente pensa no exercício, quais marcadores, quais exames e quais situações influenciam no esporte, então seja uma deficiência nutricional diminuindo o rendimento do meu atleta, seja um estresse crônico que ele vem sofrendo, aumentando o cortisol, isso também piorando o sono, piorando a recuperação, piorando o anabolismo do meu atleta, quanto também o contrário, né? O que o exercício causa nos marcadores sanguíneos que a gente tem que, como a gente tem que saber. Porque se a gente pega um exame de uma pessoa sedentária, é completamente diferente da gente pegar o exame de uma pessoa que é um atleta de endurance. Assim como um atleta de endurance amador é muito diferente do atleta de endurance de elite, né? Pela questão de intensidade, volume, tempo de treino, adaptações fisiológicas que acontecem ao longo do tempo. Tá? Então, nessa aula, os objetivos é justamente discutir os principais marcadores, tanto de saúde quanto de performance, explorar a relação deles com a atividade física e a gente ir aprendendo, né, interpretar esses exames aí, ter já pelo menos criar uns insights, porque, igual eu te falei, dava para fazer uma aula inteira sobre cada um desses marcadores. Então, é realmente um catadão para pelo menos criar uma luzinha aí na cabeça de vocês, para que vocês estudem, procurem saber mais, e realmente tenha essa expertise aí nesse assunto, que é muito importante, influencia demais no ciclo de treinamento, da forma que você vai lidar com o seu atleta. E aí, por quê? Justamente por que de solicitar? Basicamente, a gente precisa monitorar todo o estado nutricional do nosso atleta. Então, através dos exames, a gente consegue identificar deficiências nutricionais do tio de vitaminas, minerais. Então, se está faltando ferro, se está faltando vitaminas, se está faltando cálcio ou qualquer outro tipo de nutriente. A gente consegue, através dos exames, identificar se esse atleta está caindo, por exemplo, num overtraining, né? Quando sobe demais a intensidade, volume, e aí o atleta começa a não responder bem a esses treinos, e aí os exames... Lembrando que tá, isso é importante, e já adiantando a frasezinha aqui para a gente, a clínica é soberana. E aí o que seria a clínica para a gente? Sinais e sintomas. Então, nenhum exame a gente pede do nada. Geralmente, salva um marcador ou outro, né, porque a gente quer buscar saber sobre esse dano muscular, quer saber sobre essa vitamina ou esse nutriente em si, mas a gente sempre avalia riscos. Então, quais riscos, se essa pessoa está em risco de deficiência de alguma vitamina, de risco de deficiência de algum nutriente, se ela está em risco de catabolismo muscular, por exemplo, ou dano muscular excessivo. Então, sempre a gente vai avaliar a clínica. Exames não se interpretam por si só, né? A gente sempre associa os sinais e sintomas, o momento de vida, o momento de treino, o momento ciclo do treino com aqueles exames para a gente fazer essa correlação e aí conseguir fechar, seja um diagnóstico ou seja um plano de tratamento. Tá? A gente consegue também avaliar a saúde metabólica, inflamação do nosso atleta através desses exames, consegue personalizar melhor o plano alimentar, né, tentando evitar ao máximo as deficiências nutricionais. Se for uma pessoa, mesmo atleta, principalmente a gente trabalha, né, o pessoal do Vida, a gente trabalha bastante com atleta amador. Então a gente pega aquele atleta que a pessoa está começando, então ela está lá gordinha, o percentual de gordura mais alto, a gente precisa saber como está o metabolismo desse cliente, dessa pessoa, se ela está respondendo bem àquela quantidade de carboidratos que você está usando na dieta, se está sendo demais, e está gerando uma resistência insulínica, e isso acaba que está até atrapalhando o rendimento dela. Então a gente consegue avaliar tudo isso através desses exames bioquímicos. E aí, quando a gente pensa em exames bioquímicos, de cara a gente já pensa, pô, João, é o que mais chega aqui no consultório, né? João, sempre pergunto, você tem algum exame de sangue? Eu nunca peço exames antes, eu sempre faço a consulta justamente para avaliar esses sinais, sintomas, riscos, antes de solicitar esses exames. E aí, direto, as pessoas falam, seu João, esqueci de trazer o exame, mas preocupa não, que eu vi lá, tá tudo certo, tá tudo dentro do certo, lá do parâmetro que o laboratório dá. Será que é realmente certo isso? E aí a gente tem que entender um pouquinho do que são esses intervalos de referência. Os intervalos de referência, a gente tem, eles são criados a partir da curva, né, gaussiana de normalidade. Isso é estatística.
em que eles pegam que 95% da população saudável está dentro dessa curva. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, essa aqui é um exemplo, tá? Vitamina B12. As referências vão de 180 a 900. Tá, João, mas de onde que eles tiraram os 180 a 900? É porque 95% das pessoas que eles fizeram um estudo gigantesco, óbvio, tá? Com uma população gigantesca, e o correto, inclusive, é sempre utilizar estudos, referências baseadas em estudos com aquela população determinada que você está utilizando. Então, por exemplo, referência aqui no Brasil, se você for olhar, é diferente dos Estados Unidos, que é diferente de outro país, porque eles utilizam a referência para aquela população. Então, no nosso caso também, é claro a gente pensar em referências para atletas, com estudos feitos com atletas. Por quê? Nada mais diz isso aqui que 95% ou dois desvios padrões para menos ou para mais, 95% dessas pessoas saudáveis, ou seja, estão completamente saudáveis, vão se encontrar dentro dessa faixa de resultado por exemplo, aqui no caso da B12. Então, é assim que são feitos os intervalos de referências. Eles pegam uma população gigantesca para poder fazer análise, faz análise, e quem está dentro dessa faixa de normalidade, dois desvios padrões para menos ou para mais, eles criam esse valor de referência. Só que aquele negócio. Será que quem está aqui no 180 tem a mesma resposta, a mesmo metabolismo, a mesma função do que aquele ali que está mais próximo de 900? A gente vê que não é bem assim. Então, por isso que só olhar os valores de referências não é suficiente. A gente tem que olhar com um olhar um pouco mais apurado, tá? Por exemplo... Ô, João, Oi. E muitas vezes a gente não quer nem achar somente esses valores de referência, né? A gente às vezes quer até esses outliers, no caso ali, por exemplo, de uma vitamina D, né, que é muito falado ali com valor de referência mais baixo, mas que na verdade, quando a gente vai olhar num estado clínico geral, o ideal, obviamente, é você estar mais próximo ali, né, do meio para cima, e não Do necessariamente do limite meio para superior, baixo. isso. Exato. Exato. Por exemplo, essa de vitamina B12 é interessante. Eu até esqueci de colocar aqui, mas tem uma cliente minha que ela, a vida toda, ela teve mais de 900 de vitamina B12. Para ela, essa é a normalidade dela. Ela sempre teve, já foi investigado, já foi feita a investigação se estava acontecendo alguma coisa, se ela tinha problema na metabolização, mas não tinha nada. Aquela é a normalidade dela. Então, entra também, que é o próximo slide, a importância da avaliação intrapessoal, ou seja, da pessoa com ela mesma. Então, para isso, a gente tem os valores de referência, mas a gente tem valores de normalidade, tem valores de risco e valores de saúde. Então, a gente tem que avaliar, né, da forma de um olhar um pouco mais apurado, principalmente quando a gente está falando da população, por exemplo, de atletas, que dentro do quesito saúde entraria como população de risco, digamos assim. Porque a demanda é muito maior do que uma pessoa sedentária, uma pessoa que pratica pouco exercício. Quando a gente está pensando em atleta, a gente está pensando em atleta com já um volume, intensidade um pouco mais alto, tá? Não simplesmente, não uma pessoa esportista que está começando, tá? E aí entra aquele quesito, né? A importância de avaliar as variações intrapessoais. Por exemplo, esse é um exame de marcadores hepáticos. Então, a gente vê, mesmo dentro de um valor de referência normal, se a gente pegar aqui o valor de referência de GGT, no caso, que é a gama-glutamil transferase, que é uma das enzimas que a gente avalia dano hepático, dano no fígado, dentro desse parâmetro, olha, a pessoa teve uma época que ela chegou, dentro da normalidade, ela estava em 60. Só que a gente vê que a maior parte dela, mantinha ali em 22, 25, 27. E aí, do nada, ela subiu para 56. Então, será que mesmo dentro da referência está tudo certo?
Provavelmente não. Provavelmente aconteceu alguma coisa, ou ela tomou algum medicamento que poderia prejudicar o fígado, por exemplo, um anti-inflamatório, ou ela aumentou o consumo de álcool, ou ela aumentou o consumo de gordura, de carnes processadas, ou ela teve uma doença que também afetou esse metabolismo hepático. Então, a avaliação intrapessoal, mesmo se for dentro da referência, também é muito importante de ser feita, ok? E aí entra mais uma vez, além dos valores de referência. Aqui, por exemplo, a gente tem um exame de TSH. O TSH é o hormônio tireoestimulante, que ele estimula a sua tireoide a funcionar. E aí, o que a gente vê? Se a gente pegar o exame dessa pessoa, se a gente estivesse vendo só o exame e os valores de referência, os valores de referência da pessoa adulta vai até 4,78. Ou seja, tirando esse 4,9 aqui, o restante todo estaria dentro do valor de referência, certo? Porém, a gente vê que os estudos de associação, estudos clínicos um pouco mais apurados, demonstram aí uma associação de TSH acima de 2,5 com aumento da resistência insulínica, ou seja, um pior metabolismo do carboidrato, da glicose, uma redução de HDL e uma maior chance para um hipotiroidismo. Então, a pessoa ela não precisa estar com TSH de 10, 11 para ela estar com hipotiroidismo. Ela pode, inclusive, estar com hipotiroidismo subclínico, que é aquele que no exame, no TSH, o TSH ainda está normal, só que ela já tem prejuízos da produção de hormônios tireoidianos. Então, depois, mais à frente, a gente vai ver um exemplo justamente disso, tá? Que dentro da normalidade, TSH dentro, então, se você olhar só o valor de referência, estou saudável, está tudo bem. Só que aí entra também a importância da clínica. Dentro disso, entra o relato da paciente. Pô, João, ganhei um pouco de peso nesses últimos meses, tenho sentido muito cansada, tenho tido queda de cabelo, pele ressecada, unha quebradiça. E aí você se depara com um exame desse de TSH. Ou seja, você já sabe que acima de 2,5 aumenta as probabilidades dessa pessoa ter hipotireoidismo e ela tem os sintomas. Aí a gente aprofunda mais ainda. Que aí a gente, TSH é o primeiro que a gente pede quando a gente pensa em tireoide, saúde tireoidiana. Só que a gente tem para confirmar se há, porque geralmente hipotireoidismo, 90% é hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune em que seu corpo, seu sistema imune está atacando as próprias células da tireoide. Então, a gente tem outros marcadores também que a gente pode utilizar para poder confirmar essa hipótese do hipotireoidismo subclínico. Que aí entra a gente avaliar os valores de T4, de T3, de T3 reverso, depois a gente vai ver mais à frente. A gente tem anti-TPO, anti-TRAB, que são exames que a gente avalia se há anticorpos que atacam a sua tireoide. Então, se está havendo essa inflamação na tireoide, então, só ver o valor de referência não é o suficiente. A gente tem que fazer também toda essa amarração com sinais, sintomas e fatores de risco, obviamente. Ô, João, isso é muito, muito legal que você falou, principalmente esse relato do clínico, né? Porque já aconteceu comigo mais de uma vez, né? Mas eu vou falar de um relato aqui bem recente no Vida, que foi um atleta que chegou para a gente com treinamento de ciclismo, mountain bike, e que gostaria de começar no triatlon, e com hipotireoidismo diagnosticado. E muitas das vezes a gente pensa nesse hipotireoidismo mesmo clássico, né? Assim, vai associar muito a cansaço, vai associar muito a uma pessoa, né, que está ganhando peso, e não necessariamente isso vai ser uma constante. Então, também, como que a gente dialoga com o médico e com os medicamentos que a pessoa está tomando para ver quando esse TSH também está mais balanceado, né? Então, assim, não só analisar o exame de sangue, mas também acompanhar como que está sendo o tratamento dessa pessoa, né? No caso, já diagnosticada, e também fazer esse acompanhamento não só laudado, mas também desses padrões que a pessoa relata, né? Então, essa fadiga em excesso, quando come mais, isso que você falou da queda de cabelo. Então, a gente ficar ligeiro com o que o atleta relata
e o que a gente depois vai prescrever até para influenciar no treinamento, né? E não desmotivar o atleta, que eu acho que é uma coisa que pega muito para quem tem o hipotireoidismo, porque não vê resultado com pouco tempo, né? Que é resultado imediato e às vezes não consegue. Exato. E principalmente quando a gente traz, por exemplo, uma pessoa que tem hipotireoidismo que não está tratado da forma correta ou não tem nenhum tipo de tratamento, a gente vê, né? Principalmente esse cansaço, essa fadiga, esse ganho de peso ou dificuldade de perder peso, influenciando diretamente nos resultados de desempenho, né? E do treinamento, no dia a dia. A pessoa tá dando a vida no treino, mas o que está dando a vida não está sendo suficiente. Então, é importante também acompanhar justamente o tratamento, porque não é porque está tomando que está tudo certo. Não é porque está tomando por ano, tá tudo certo, porque tem ajuste de dose. E aí vai um tempinho até ajustar as doses para que tudo se encaixe. E a tireoide, no caso, ainda é um caso mais simples, digamos assim, porque o hipotireoidismo, em tese, é uma patologia simples de ser tratada. Você suplementa o Puran. Mas aí, quando a gente extrapola isso para outras patologias, outras doenças que podem ser mais graves e mais difíceis de ser tratadas, isso piora ainda mais. Né? Depois a gente vai ver, por exemplo, o caso da anemia. Anemia parece ser uma coisa simples, mas não é tão simples assim. E é outra coisa que influencia demais, e o atleta tem um risco muito maior de ter do que uma pessoa comum. A gente vai entender um pouquinho. E aí, né, sempre prestar atenção nos valores de referência, sim, só que tenta sempre pegar esses valores de referência para a população que você está estudando, para aquele caso que você está estudando naquele momento, aquele seu atleta, ver as variações que podem ocorrer, porque dependendo do exame a gente tem variação, até variação étnica. A própria B12, por exemplo, pessoas negras têm um volume, uma quantidade de B12 maior do que as pessoas, isso, óbvio que não todos, mas a maior probabilidade de ter B12 um pouco maior do que pessoas comuns. Então, a gente tem que entender também essas variações que podem ocorrer dentro de cada marcador. Sempre fazer investigação interpessoal, ou seja, da pessoa com as referências, mas também a individual, interpessoal, que é ela com ela mesma. Né? Então, às vezes, uma pessoa que, quando ela estava com um TSH ali de 3,3, 3,2, mas ela estava se sentindo muito melhor do que quando ela estava lá em 4,9. Né? Então, o que aconteceu nesse período aqui? Ela ajustou o Puran, aumentou um pouquinho o Puran aqui. Só que aí depois ela ainda teve uma piora, então, ou seja, tem que ajustar a dose de novo. Então, isso acontece e tem que ter uma atençãozinha assim. Ô, João, E também aí, só agora para a gente... lembrar, só para complementar aí com os meninos, né? Por que o B12, quando a gente fala de esporte de endurance, ela é importante? Porque ele vai ajudar ali no transporte dos glóbulos vermelhos, né? Então, ele ajuda ali na chegada do oxigênio na musculatura, a retardar a fadiga. Então, também só para trazer a importância de cada coisinha que a gente está aqui falando com mais preciosismo, né? Porque muitas vezes a gente recebe o exame, que é o padrão, pelo menos na nossa área da educação física. Vou olhar ali colesterol total, as divisões, glicose, né? E assim, o restante eu vou ver por padrão de normalidade. Então, só fazendo também sabendo. Sim. A gente vai, e justamente agora a gente vai passar por cada marcador óbvio que eu selecionei os de maior interesse quando a gente pensa no esporte, porque se a gente for pensar em exame bioquímico, eu já recebi exame de 60 páginas, né? Mas aqui eu trouxe os mais importantes quando a gente pensa diretamente no esporte, tá? Seriam os marcadores hematológicos, quando a gente pensa no exame de sangue, a gente está falando lá do hemograma e leucograma. Os marcadores hormonais, aí entra tireoide, entra cortisol, entra eixo gonadal, então testosterona, LH, FSH, estradiol, enfim, progesterona, no caso das mulheres também. Marcadores musculares e de dano tecidual, então aí a gente tem os que a gente consegue ver se, inclusive, se o treino está sendo mais ou menos intenso, de acordo com alguns marcadores, tá? Mas tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção nisso aí, não é lei.
marcadores de inflamação, estresse oxidativo, então aqueles marcadores inflamatórios, principalmente a gente tem que se atentar àqueles tanto de fase aguda, mas também aqueles crônicos que demonstram que está tendo uma inflamação vindo há muito tempo. Então pode significar, por exemplo, que esse paciente está vindo de um overreach ou um overtraining há muito tempo, e isso acumulado gerando inflamação e piorando o estado tanto de saúde quanto de desempenho dele. Os marcadores metabólicos, que aí a gente já pensa glicose, colesteróis, índice Roma, né, para a gente ver resistência insulínica e tudo mais. Marcadores de micronutrientes, que aí a gente fala diretamente de vitaminas e minerais, e os específicos de mulheres, quando a gente pensa, principalmente em saúde da mulher, avaliando hormônios femininos de forma direta, tá? Esses são os principais, eu não coloquei, são os principais gerais, tá? Eu não coloquei todos eles esmiuçando, não, porque realmente ia ser muita coisa e não ia ter tanta valia assim para a gente. Melhor a gente focar em alguns. Então, dos marcadores hematológicos, esse aqui é o mais básico de todos, é o primeiro que vem, é o exame mais barato, todo mundo pede hemograma completo. E aí vai vir hemograma e o leucograma total. No caso aqui eu coloquei no exemplo só um leucograma, só o global, né, de leucócitos, mas de acordo com de cada um daqueles que você vê lá, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, a gente consegue também ter algumas interpretações, por exemplo, se é uma infecção, se a pessoa está aumentado, se é uma infecção viral que ela está tendo, se é uma infecção por parasita, se é bacteriano, então a gente consegue ter essas informações também. Mas para cá, eu foquei naqueles que vão influenciar diretamente no desempenho esportivo do nosso atleta, que é quando a gente pega o hemograma da pessoa e você pega um exame deste. Com as hemácias, até que estavam ok, ou seja, o número de células vermelhas, ok. Porém, a dosagem de hemoglobina, lembrando que hemácia é a célula que transporta oxigênio. Hemoglobina é a proteína que se liga ao oxigênio para transportar ele dentro da hemácia, tá? Só para lembrar. E aí a gente vê aqui, ó, uma dosagem de hemoglobina em que a normalidade, aí no geral a gente acaba seguindo isso aqui, você vai ver que tem algumas coisas que influenciam também para mais ou para menos nisso aqui, de acordo com o esporte, mas de saúde no geral a gente acaba até seguindo esses valores aqui, óbvio, sempre tentando manter mais no meio para cima, ou seja, o valor de referência da média para o percentil superior, tercil superior, né? Muito baixo, se for muito limite inferior, já cria um alerta. Então, por exemplo, a própria massa, se o resto tivesse também limite inferior, eu já avaliaria também ali metabolismo de ferro, ferritina, saturação de transferrina, B12 também para ver, ácido fólico, para ver como estão, se estão adequados ou se já ela está num risco de uma iminência de ter uma anemia, tá? No caso dessa cliente, ela estava muito anêmica. Ela estava com a dosagem de hemoglobina de 8,8, um hematócrito de 27. É muito baixo, tá? Quando a gente pensa, lembrando que hematócrito aqui para a gente, né, só passando um por um, hematócrito é o percentual de células sólidas, de células vermelhas que tem no seu sangue. Então, ou seja, o hematócrito de 27 quer dizer que ela tem um sangue muito diluído. E aí isso acaba realmente também sendo mais um marcador da anemia. MCV aqui, né, que na verdade é volume corpuscular médio, ele fala sobre o tamanho da hemácia. Então não adianta só ter hemácia e ter hemoglobina. Ela tem que estar no tamanho de maturação correto. Então o valor de maturação correto vai ali entre 80 e 100 do marcador. HCM, nada mais é do que a coloração dessa hemácia, tá? Ela tá lá, tem a quantidade de hemácias do sangue, tá ok? Dosagem de hemoglobina, aqui não, porque aqui tá tudo ruim, tá? Mas aí tem a dosagem de hemoglobina, ou seja, a quantidade de proteína dentro dessa hemácia, tem o tamanho dessa hemácia e tem a coloração. Se a coloração está muito baixa, o que dá a coloração vermelha é justamente o ferro. Então, se está hipocrômica, no caso, com uma coloração mais um vermelho mais claro, né, no caso que seria isso aqui, quer dizer que está faltando ferro, está faltando ali hemoglobina, está faltando ferro.
Então, no caso dela, dando 20 aqui, sendo que a normalidade seria pelo menos a partir de 26, né? Mas o ideal sempre no tercio superior. Os mais importantes para a gente, no caso, são esses. E aí, leucograma. Leucograma fala sobre os leucócitos totais, ou seja, células brancas totais, diretamente ligado à imunidade, células imunes. No caso, ela estava numa deficiência nutricional tão grande, uma anemia tão grande, que já inclusive afetou a contagem de leucócitos dela. Ou seja, ela já estava inclusive imunossuprimida, ou seja, a defesa dela, o sistema imune dela estava aquém do que deveria, por conta de uma deficiência nutricional, que a gente vai ver depois o que era. Tá? Então, essa paciente, eu nem preciso olhar ferro-fertina, já está aqui anemia grave. Tá? Pode falar, Léo. Ô, João, e hoje a gente tem até algumas teorias, né, a gente chama até de anemia do atleta, do porquê que muitas vezes os atletas eles têm são mais suscetíveis a ter uma anemia. E aí existem algumas teorias que é por conta do impacto, né, da corrida ou até mesmo do triatlo, e que esse impacto ele causa ali uma deficiência de ferro, né, por conta de oscilação ali do intestino, até no próprio fígado. Então, é uma tese hoje, né, defendida por alguns especialistas, e que a gente precisa ficar atento mesmo, porque hoje a gente já vê com mais constância atletas de endurance serem anêmicos, né? E a anemia, como o João disse, ela é uma patologia aí de, muitas vezes, de longa duração. Você não é anêmico por um período curto, né? Muitas vezes você leva essa anemia por muito tempo. Então, é algo a se considerar. Exato. E aí os principais sintomas são aqueles, né, que a maioria das pessoas já conhece, que é fadiga extrema, a pessoa realmente arrasta, fadiga, cansaço, ela não tem força, porque ela não tem oxigênio chegando. O que precisa para ela gerar energia no dia a dia dela é oxigênio, principalmente energia, né, e glicose, carboidrato, gordura. E aí ela não tem oxigênio, que é um dos fatores principais para que ela gere energia e rode toda a maquinaria que ela precisa. Então, uma pessoa se sente extremamente fadigada, cansada, às vezes até depressiva. Eu já recebi no consultório pessoa que foi com praticamente um diagnóstico de depressão. Óbvio que de longe eu não estou falando nunca que toda pessoa depressiva é porque está com deficiência. Não, tá, depressão existe mesmo. Mas essa pessoa, no caso, ela tinha um certo diagnóstico de depressão, porém, foi olhar, ela estava anêmica, as vitaminas todas muito baixas. Quando a gente controlou isso, a vida dela melhorou assim, 80%. Então, entra também, né? Se a pessoa está falando, estou muito desanimada, ando meio, ficando com sono o tempo todo, é já um sinal para você avaliar a deficiência. Apesar de cansaço e fadiga seriam sintomas inespecíficos. Por quê? A gente viu lá que o hipotireoidismo causa fadiga e cansaço, a deficiência de ferro causa, a deficiência de vitamina D causa. Então, assim, é inespecífico, mas gera um alerta para a gente ir fazendo esse emaranhado de perguntas de o que está acontecendo, quais são os riscos dessa pessoa, desse atleta, para a gente poder justamente traçar esse diagnóstico, conseguir fechar, saber realmente o que aquela pessoa está passando para a gente poder tratar. E aí, os exames, os marcadores hematológicos, né, todos eles podem ser influenciados pela fase do ciclo, justamente por aquele overreaching, né, que é a fase que você acumulou, aí a Lê pode até complementar muito melhor ainda, você acumulou maior intensidade, maior volume, você vem de vários treinos pancada, digamos assim, e que se não for controlado essa intensidade, esse volume, a recuperação desse atleta, ele acaba caindo num overtraining, que aí é uma situação que inclusive é difícil de contornar, em que o atleta ele não consegue performar, porque ele está no estado de fadiga, no estado de inflamação tão grande que ele acaba perdendo desempenho e ele não consegue manter os treinos mais, né? Outra coisa que é importante salientar, que também influencia a altitude, por isso que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? Atletas que vão de ponta, que vão, às vezes, ficar ali 2, 3 meses em adaptação
no Peru, no Chile, para poder, na altitude, e a gente está falando aí acima de 3.000 metros de altitude, para criar adaptação. Por quê? Nessas altitudes, você tem uma deficiência de oxigênio, a quantidade, concentração de oxigênio do ar cai. Isso faz com que seu corpo tenha que gerar obrigatoriamente, para ele sobreviver e conseguir, né, se manter, gerar mais células vermelhas, mais hemoglobina. Então, ele gera esse estímulo para que tenha mais sangue, mais célula vermelha, mais hemoglobina, para que consiga captar melhor esse menos oxigênio que tem no sangue, que tem no ar, para ele conseguir performar, viver. E aí tem muita gente que faz justamente essa adaptação. Fica um tempo, 2, 3 meses em adaptação na altitude, para treinar, criar mais células vermelhas, criar mais sangue, para poder depois ele desce, vai para uma prova logo em seguida, e aí ele consegue performar melhor, porque ele tem mais oxigênio, mais sangue, mais nutrientes sendo entregue. Só que vale salientar que isso é muito agudo, o nosso corpo se adapta muito rápido. Tem estudos que mostram que a partir de você precisa de 2 dias, 3 dias, os marcadores sanguíneos já voltam à normalidade, como se ele nunca tivesse ido para altitude. Então, esse é outro ponto também, que, por exemplo, o treinador também é super importante dele entender. Porque tem treinador que manda o atleta ir para altitude, ele treina lá, passa, só que a prova é daqui 1, 2 semanas, praticamente não vai fazer diferença nenhuma. E a gente já tem alguns estudos que já mostram, né, que além desse, igual você falou, né, desse tempo de melhora ser muito pequeno, a melhora ela é em torno de 2% para atletas de elite. Então, muitas vezes, esses 2% eles fazem diferença quando você está ali num ajuste muito fino de performance, mas para a maioria dos atletas eles conseguem ter esse ganho de 2% com um treinamento às vezes mais intenso ou com medidas de recuperação melhores, tanto que a gente não vê, era muito comum na década de 80 e 90 se ter treinamento em altitude. Hoje a gente não vê tantos atletas fazendo, até porque existem algumas máquinas que simulam a altitude, né? Há um tempo atrás o próprio, ai meu Deus, não foi o Manuel Messias, foi um triatleta lá de BH, estava fazendo na casa dele uma simulação, né, dormindo na barraca, simulando perda de oxigênio, né, uma hipóxia ali. Então, tentando simular também para ter esse ganho pós diminuição de oxigênio. Então, também vai muito assim, de fase, de qual que é o seu objetivo e quanto que você tem disponível para gastar, porque uma pré-temporada, um camp na altitude também não sai barato para as federações. Exato, perfeito. Outra coisa que a gente precisa também entender é que, lembra que um dos marcadores aqui, o hematócrito, ele é o percentual de células sanguíneas no sangue, ou seja, percentual de sólidos no sangue. Se você está desidratado ou hiperidratado, vai influenciar diretamente nessa, tanto a dosagem de hemoglobina quanto hematócrito, podendo mascarar uma anemia. Por exemplo, se a pessoa está anêmica e desidratada, ela pode ter esse valor de hematócrito normal, assim como uma pessoa, se ela estiver num processo de hiperidratação, né, e aí a gente já fala realmente tomando muita água, a partir ali de 80, 100 ml por quilo de peso, que é muita coisa mesmo, ela pode estar hiperidratada e isso você pegar essa pessoa, ver lá que a dosagem de hemoglobina e contagem de hemácias, na verdade, e o valor de hematócrito mais baixos e achar que ela está anêmica, mas não, às vezes ela só está hipervolêmica, ou seja, está com muita água circulante e isso está diluindo, gerando uma hemodiluição no sangue. Então, é outro ponto também importante de salientar. E aí, as que a gente, inclusive, tem junto com atletas, e aí piora mais ainda quando é mulher e atleta, a gente tem que ter uma atenção muito redobrada. Porque a mulher, ela tem uma coisinha que visita ela todo mês, né? A não ser que ela use anticoncepcional, ou se ela já retirou o útero, ou se ela usa algum outro método que interrompa o ciclo, ela tem o ciclo menstrual, ela tem os períodos de menstruação. E a maior percentual de causas de anemia em mulheres é por conta de sangramento menstrual.
principalmente aquelas que relatam um fluxo médio para alto, 5, 6, 7 dias. Já peguei cliente no consultório com 12 dias de fluxo alto. E aí isso causa, né, essa perda de sangue, faz com que com que essa mulher tenha maior risco para anemia. Tanto é que já tem alguns nutricionistas, alguns especialistas que recomendam para mulheres que menstruam mais do que 2, 3 dias e, obviamente, avaliar o fluxo também, porque pode ser que seja 2, 3 dias, mas seja muito pouquinho, mas tem mulheres que 2, 3 dias têm um fluxo muito intenso, que já tem que fazer uma suplementação de profilaxia, de manter. Então, de qualquer forma, a gente tem que ter esse olhar mais apurado realmente para a mulher, porque elas têm um risco muito maior de anemia, principalmente por perda de sangue da menstruação, tá? E aí entra também outro problema, outra questão, que é as carências nutricionais. Seja de... Pode falar, Lê. Não, eu ia falar que eu já tive um caso de uma atleta que estava usando DIU e aí não estava se adaptando bem ao DIU e aí teve anemia por conta disso, um sangramento intenso. Pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, DIU de cobre, prata, dependendo da mulher, se ela não se adapta, ela pode ter um aumento do sangramento. Mesmo que seja transitório, pode acontecer. E aí pode realmente levar essa anemia. E aí também outra coisa que pode gerar essa anemia, né, gerar essa alteração para a gente dos marcadores hematológicos, são as carências nutricionais. Seja carência de nutrientes-chave, como ferro, B12, ácido fólico, cobre, vitamina A, que todos esses influenciam sim no metabolismo de células vermelhas, mas óbvio que a gente sempre é um alerta maior para ferro, ácido fólico e B12, que são os que estão mais diretamente ligados com esse metabolismo das hemácias, mas também energia em si está faltando. E aí o que acontece? Muito comum, mulheres com medo de, ao subir demais o peso, culturalmente já se tem que mulheres, foi até tema do meu TCC na época de escola, da época de faculdade, mulheres têm uma tendência muito maior a se acharem mais gordas. E com isso, a maioria cria métodos, seja uma dieta com um nutricionista, ou seja por si mesmo, fazendo dieta da lua, perder peso. Isso, quando a gente traz para a mulher atleta, é mais ainda, porque além de estética, ela está pensando no desempenho dela. E aí ela acha que quanto mais magra, quanto mais leve ela tiver, melhor vai ser. E aí isso gera antes a gente chamava de tríade da mulher atleta, né, que era quando a mulher tinha uma disponibilidade de energia tão baixa que gerava amenorreia, ou seja, ela parava de menstruar, porque ela parava de ter o ciclo menstrual. Nosso corpo é inteligente, ele entende que a função biológica principal da mulher fértil, em período fértil, é gerar uma prole. Isso é biológico. Se ela não tem energia suficiente para poder se sustentar e criar uma prole, o corpo vai interromper esse ciclo. E aí é o que acontece, reduz a produção de estrogênio e com isso ela para de ter o ciclo e para de ter a menstruação. Então a amenorreia é importante, perda óssea é algo também importantíssimo que acontece, porque o estradiol é um dos principais reguladores do metabolismo ósseo, tanto mulher quanto homem, mas na mulher principalmente. E aí gera toda essa questão de fadiga, cansaço e maior potencial para ter anemia. Essa baixa disponibilidade energética, né, ô João, essa REDS aí, ela afeta muito mulheres que são atletas de endurance, muito, né, por essa insatisfação corporal, mas é associada também a essa cultura que a gente tem de que o comer, a mulher que come muito vai, muitas vezes, engordar, né, e não necessariamente associa com treinamento. Então, isso é uma coisa que a gente recebe muito aqui no Vida, mulheres que têm a gente precisa desmistificar o tempo inteiro que o carboidrato, ele é importante, né, que todos ali a rede de comida que ela está recebendo vai ser produtiva para o treinamento, e não necessariamente ela vai engordar. Então, está muito associado com essa baixa disponibilidade energética, é um fator muito importante para o treinamento de endurance. A gente vê muitos estudos hoje sendo publicados em mulheres, principalmente, com essa baixa disponibilidade energética, e, de fato, se a gente entra num limbo aí
de cair demais com qualidade, né, e quantidade de calorias ingeridas, a gente já sai perdendo no treinamento, né? Não tem como ganhar. Exato. Aí entra diretamente o nutricionista, né, nisso aí. Por quê? A baixa disponibilidade energética é basicamente o quanto de energia que você tem sobrando para praticar o exercício físico. E aí o que acontece? Essa baixa disponibilidade energética, às vezes a mulher ela pode até, teoricamente, estar comendo bastante, só que ela ainda está em baixa disponibilidade por conta da demanda de treinos dela. Então, a baixa disponibilidade pode ocorrer por falta de comida, excesso de treinamento em relação à quantidade de comida que ela está comendo, ou os dois. Ela está comendo muito pouco e treinando muito, que na verdade, para quem não tem acompanhamento, principalmente mulheres, atletas de elite, isso acontece muito, os dois. Ela come muito pouco e gasta demais. Então fica pouca energia disponível e aí gerando todos esses sintomas aí. Né? Então entra diretamente o nutricionista saber, inclusive, como qual o método que ele deve utilizar para fazer estimativa de gasto energético. É uma coisa básica, mas que eu vejo que muita gente não sabe como que eu devo estimar o gasto energético do meu atleta. Aí tem gente que joga lá um fator de atividade moderado e já acha que tá correto, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração e, principalmente, puxando a sardinha para o meu lado, a gente tem que saber como fazer os cálculos de gasto energético, a gente tem que entender disponibilidade energética, a gente tem recomendações específicas, inclusive, para biodisponibilidade, para disponibilidade energética, justamente para não correr o risco. Porque a gente pode sim estar em baixa disponibilidade energética durante um período, que às vezes é aquele período que a pessoa está num treinamento um pouco menos intenso, volume menor, e a gente precisa mudar a composição corporal. Então, tem momentos que pode ser utilizado? Tem. Só que não dá para ser sempre, e muito menos quando está uma intensidade muito alta. Depois a gente tem os marcadores hormonais, que aí eles avaliam justamente o estado de anabolismo, catabolismo, estresse e a função endócrina como um todo. E aí a gente tem 3 eixos principais pensando aqui para a gente no esporte, que é o eixo corticotrófico, que é da produção de cortisol, eixo gonadal, produção de hormônios sexuais, testosterona, estradiol, progesterona, eixo tireoidiano, que a gente já deu uma pincelada com o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, o T3, T4, a gente vai ver que tem um outro também marcador que, em alguns momentos, ele também interessa para a gente, que seria o T3 reverso. E aí, o eixo corticotrófico, cortisol. Cortisol, todo mundo já associa estresse, pancada, restrição de sono. E realmente, só que o cortisol, ele não é de todo mal. A gente precisa do cortisol, inclusive, porque, apesar do que as pessoas acham, o cortisol é um hormônio anti-inflamatório. Ele não é inflamatório igual as pessoas falam. Ele tem ação anti-inflamatória. Tanto é que a pessoa está num estresse crônico, e aí eu coloco o estresse como o exercício como um fator estressante também, porque o exercício, no momento que você está praticando, e a depender do volume e intensidade, é um fator estressor. Ele está perturbando o sistema que é o perfeito, que é o sistema do nosso organismo, que é a homeostase. Então, todo estresse e esse excesso desse estresse, ele vai gerar essa perturbação e vai aumentar a produção de cortisol. Porque o cortisol é justamente esse hormônio que ele se atrela ali ao estresse. E aí o que acontece? O cortisol sendo um hormônio anti-inflamatório, ele em excesso e, né, muito tempo em pico, o que acontece? Ele começa a ser imunossupressor. Então a gente vê aquela pessoa que está com restrição de sono, o atleta que está treinando muito pesado, muito tempo, muito volume, muita intensidade, sem recuperar direito, sem um bom planejamento. Ele começa a ficar estressado, sobe cortisol, ele começa a gripar, ele começa a ter resfriado, justamente por quê? Porque o cortisol muito alto, ele é um hormônio imunossupressor, ele suprime a resposta imunológica. Só que ele, de forma aguda, em resposta ao exercício moderado, intenso, de forma controlada e sabendo, né, bem ordenada, ele é importante, porque ele é também um hormônio que ele, pós-exercício, ele é um dos que geram adaptação ao exercício. E a gente vê que o exercício moderado
de moderada intensidade e bem ordenado, ele, a longo prazo, ele gera também adaptações nesse metabolismo do cortisol. Então, reduzindo os picos aos fatores estressantes. Então, mesmo que aquele atleta que já está muito bem adaptado, mesmo em momentos que ele tem um estresse muito alto, seja pelo exercício ou seja por algum fator do ambiente, ele tem uma resposta menor, ele não tem um pico tão alto assim quanto uma pessoa sedentária, por exemplo, teria. Aqui no a gente Oi? monitora, aqui no Vida a gente monitora muito isso aí para os meninos, né, dos treinadores aí, com o ATR ali, aquela curva de volume e intensidade, e principalmente quando a gente tem fitness, fadiga e CTL, que são esses marcadores do próprio Training Peaks, que vão mostrar lá, quando o frescor muscular tá alto, fadiga tá baixa. Quando fadiga tá alto, frescor muscular tá baixo. Mas para que eu tenha melhora de condicionamento físico, eu preciso ter fadiga, cortisol. Então, assim, é o ciclo que ele precisa acontecer, porque senão a gente não ganha performance. Então, como é que a gente trabalha com cortisol a nosso favor, não contra a gente, né? Exato, perfeito. E aí a gente sempre tem que entender, principalmente, todo atleta, ele não é só atleta. Ele é atleta, pai, mãe, irmão, filho, namorado, marido, mulher. A maioria, que a gente trabalha hoje em dia, é esportista, ou seja, ele não vive do esporte. E aí a gente tem que entender também todos os fatores estressantes que ele pode ter na sua rotina. Trabalho, relacionamento, vida financeira, sono. A gente vê que restrição de uma noite de sono já é capaz de estressar a produção de cortisol ou manter o cortisol elevado durante quase uma semana. Então, restrição de sono é um dos principais fatores estressantes também, principalmente quando a gente pensa no longo prazo. Então, avaliar o sono do atleta é importante. E o cortisol é importante. Ele, em doses corretas, bem adaptado, ele melhora a recuperação muscular, ele melhora a adaptação ao exercício, só que ele, de forma desordenada, aumenta o catabolismo, perda de massa muscular, aumenta... e aí, a restrição do sono, ela é quase que uma relação bidirecional, porque o cortisol, a restrição do sono aumenta o cortisol, e o cortisol aumentado piora o seu sono. Né? Quando a gente vê aqui, ó, a gente tem a nossa fase correta, que deveria ser pelo menos de pulsação de cortisol diário, a gente está no dia, chega ao final do dia, vai reduzindo até o momento que chega no nadir, que é o momento que a gente dorme. Ou seja, o nadir é o momento que a gente está com cortisol mais baixo. O cortisol também é um hormônio que ele de forma ativa, ele aumenta a liberação de adrenalina e noradrenalina. Em tese, o cortisol, justamente pela questão do estresse, ele é um hormônio que é um dos hormônios, junto ali com a adrenalina e noradrenalina, de luta ou fuga. Então, ele está em picos naqueles momentos em que ou a gente vai para a porradaria ou a gente foge. E aí a gente precisa de energia rápida para isso. E lembrando que o cortisol também ele regula a liberação de glicose que está estocada no nosso fígado para ser utilizada como fonte de energia rápida. Então, por exemplo, por isso que ele está mais alto ali no início da manhã. Por quê? Porque a gente acordou, então a gente despertou, e segundo, que a gente faça um jejum prolongado da noite. Então, o nosso corpo precisa que haja essa liberação de glicose para ele manter a glicemia normal, e a gente sobreviver e ter energia. Então, ele, junto com o glucagon, são os hormônios que fazem isso. Então, entra mais uma importância. Então, ele não é de todo mal. Ele tem que ter, mas nos momentos adequados, na quantidade adequada. E aí, conforme vai subindo os estresses diários, a gente vai tendo esse aumento até ter a acrofase lá no meio do dia, que é o momento que você está com o maior pico de cortisol. Tá? Então, geralmente, num período a gente dosa no início da manhã, mas tem dosagens que a gente faz de manhã, de tarde, à noite, e até tem uns que a gente faz a curva de cortisol para a gente ver se isso aqui está sendo respeitado. Por quê? Um cortisol muito baixo também, à tarde, noite, ou logo depois que você acordou, pode indicar que está desregulado. A curva não está sendo feita, não está respeitando normalidade. Tá? E aí a gente tem as formas de avaliação de cortisol.
sendo que o cortisol salivar é a forma mais fidedigna, digamos assim, de avaliar o cortisol, porque ele avalia o hormônio ativo. Tá? Quando a gente dosa no sangue, a maior parte é do hormônio inativo. Então, aqui a gente vê a resposta de cortisol ao exercício. Antes do exercício, pós-exercício e de acordo com a intensidade. Então, a gente vê, quanto maior a intensidade do exercício, maior a pulsação de cortisol a gente tem, justamente por causa desse maior estresse que a gente gera. Então, só para ilustrar um pouquinho do que acontece de forma aguda. E depois aí a galera quer treinar forte o tempo inteiro, né? Exato. Aí é o que rouba para mais, né? Às vezes tá achando o treinamento levinho, aí vai lá, acha que já tá super adaptado, quer sentar a bota direto, né? E aí não adianta. 8 quilômetros em Z3 e faz um pouco a mais. Sempre acontece. Vai correr, ao invés de Z3, faz Z4 meio-dia. Z4, né? Faz todo dia isso, né? Aí pode. Aí não dá legal, não. Depois a gente tem o eixo gonadal, eixo testosterona, estrogênio, e aí a gente tem uma influência muito grande também do exercício aqui, regulando essa produção de testosterona e a própria testosterona fazendo essa regulação de desempenho físico, né? Que a gente vê que são os maiores alvos de doping que a gente tem hoje em cima de metabolismo, em cima do eixo gonadal, seja por algum hormônio esteroide direto, como a testosterona, ou seja por algum metabólito, né? Seja algum outro hormônio sintético provindo desses hormônios. É o maior alvo, né, que a gente tem o exemplo aqui do ciclista, né? Esse cara é famoso justamente pelo tamanho das pernas dele, a quantidade de massa muscular que ele tem. E aí, o que a gente vê? Do exercício, primeiro, do exercício influenciando a produção de testosterona. O exercício moderado, novamente, o exercício, e aí sempre que a gente pensar tanto em saúde, quanto performance, como metabolismo como um todo, o exercício ele segue uma curva em U, invertido, que seria o quê? Pouco exercício é muito ruim, médio exercício é muito bom, e muito exercício é talvez não tão ruim quanto muito baixo, quanto nada, mas também pode ser pior, dependendo dessa intensidade. Então, aqui, por exemplo, segue isso. Produção de testosterona, quando a gente vê em exercício moderado, a gente vê um aumento da produção de testosterona no corpo, principalmente no treinamento de força, que tem maior estímulo ainda à produção de testosterona. Porém, quando o treinamento é muito intenso e alto volume, e aí a pessoa começa a entrar naquele overtraining, né, gerando aquele acúmulo muito grande de fadiga, a gente vê uma redução importante da produção de testosterona, principalmente atletas de endurance. Então, a gente tem que sempre estar de olho, vendo se tem alguma resposta a isso, e aí aqui entra também novamente a questão da clínica, como você avaliar, principalmente no homem aqui, avaliar a libido, né, como que está a libido do seu atleta. Às vezes é uma pergunta, né? Assim como, por exemplo, eu sou nutricionista, eu tenho que perguntar do cocô todo dia. Para muitas pessoas. Tem pessoas que ficam constrangidas, até profissionais ficam meio constrangidos de perguntar, mas eu tenho que perguntar. Assim como que eu tenho que perguntar de como está a função sexual do meu atleta. Por quê? É um dos primeiros indícios de, por exemplo, uma deficiência no hipogonadismo. Perda de apetite sexual, perda de ereção durante o ato do ato sexual, perda daquela ereção matinal. Isso tudo já cria alertas para que você identifique um possível hipogonadismo aí no nosso atleta. E aí sempre associar a fase do ciclo, se ele está com uma intensidade muito alta, o que está acontecendo? Se ele está numa dieta um pouco mais restrita, isso pode acontecer também, essa redução. E aí a testosterona, de forma direta no exercício, a gente vê, obviamente, o incremento de massa muscular, potência, força, de forma, principalmente quando a gente pensa na testosterona exógena, né? Ou seja, a pessoa está utilizando a testosterona, a gente pensa aqui nos esportes, aumento, melhora da recuperação muscular, aumento da força, aumento da potência,
aumenta da massa muscular como um todo. Só em alguns casos, inclusive, que é visto redução de VO2 máximo em usuários de anabolizantes, tá? Mesmo usuários anabolizantes no endurance. Então, a depender ali da situação do atleta, pode ser até um tiro no pé, dependendo, né? Até porque tem aquela relação peso-potência, em que, mesmo muita massa muscular, nem sempre é bom, porque aumenta demais o peso sem aumentar tanto a potência que ele consegue gerar na corrida, no ciclismo, na natação, e esse peso é um pêndulo, ele puxa para baixo mesmo, ele gera mais dificuldade naquele exercício, ele performa pior. Então, tem que avaliar, nem tudo é 100%. Tanto é que os maiores casos de doping que a gente vê é para melhorar a massa muscular. Sim. Então, a gente vê, né, com homens com redução de testosterona, tem aí o prejuízo no anabolismo, prejuízo na recuperação muscular, tem uma perda de massa muscular importante. É importante salientar que com a idade, testosterona no homem, só trocar o fone aqui, tem essa redução importante de testosterona com a idade. Então, a partir dos 40 anos aí já tem que ficar mais VA com testosterona para ver como que tá. Obesidade, o que acontece? A gordura corporal gera o adipócito, né, a célula de gordura, ela aumenta a produção de uma enzima que chama aromatase. E a aromatase no homem, na mulher também, mas no homem principalmente, é que faz a conversão de testosterona para estradiol. Ou seja, muita gordura aumenta essa conversão de testosterona para estradiol, reduz a quantidade de testosterona livre, aumenta a quantidade de estradiol. E aí o homem começa a ter todos os sintomas de hipogonadismo que ele pode ter. Então, isso, e no homem, inclusive, piora, faz com que ele ganhe mais gordura. Então, gera um ciclo. Aí, nesses casos, pode ser. O emagrecimento vai ser muito importante, mas tem casos que, inclusive, é preciso, sim, de fazer reposição ou fazer alguma intervenção farmacológica. Tá? Vou deixar carregando aqui que acabou a bateria. É isso também. Então, o que a gente vê, né, as adaptações que ocorrem de acordo com, né, testosterona, principalmente aqui no homem, em relação ao exercício. Então, a gente tem as adaptações agudas, que de forma aguda a gente vê um aumento de testosterona pós-exercício, porém, de forma crônica, a gente acaba, principalmente no exercício intenso, muito intenso, e feito de forma desordenada, novamente, sem um ciclo bem definido, sem momentos de descanso, sem momentos de redução de volume e intensidade, uma piora da produção de testosterona, uma redução da produção. E aí, por exemplo, aqui a gente vê, ó, a gente tem as recomendações, né, que a gente vê aí que abaixo, algumas mostram aí que abaixo de 400 nanogramas por decilitro já pode ser indicado um hipogonadismo, porém, a gente sempre associa com a clínica. Por quê? Por exemplo, esse atleta meu aqui, ó, ele estava com 380. Então, a partir de, principalmente essa última recomendação desse estudo, ele já estaria em hipogonadismo. Só que ele não tinha nenhum, libido, estava tudo certo, não teve uma perda de massa muscular importante, não teve aumento de gordura importante de forma aguda, não teve nenhum sinal, sintoma de que ele poderia estar hipogonádico. Então, provavelmente esse é o basal dele. E aí a importância de, mais uma vez, ir associando de forma intrapessoal, ele com ele mesmo. Se ele tinha uma testosterona de 600 que vinha há muitos anos e do nada diminuiu para 380, opa, alguma coisa está acontecendo. Será que ele está mais estressado? O volume de treino aumentou muito? O que está acontecendo? Aí a gente tem que avaliar o que é o cenário, o ambiente desse atleta, o que está acontecendo aí. E aí, por exemplo, aqui a gente vê, ó, esse é um outro cliente meu. No caso, ele estava hipogonâmico, justamente por conta de ser obeso, tá? Esse é um cliente, não é atleta, mas ele estava obeso. E aí,
a gente encontrou lá já uma testosterona de 260, então já estava abaixo da faixa normalidade, e para piorar ainda, ele estava obeso, ou seja, o risco aumenta. E todos os sinais e sintomas: perda de massa muscular, desânimo, perda de força, e perda de libido, dificuldade de ereção, perda de apetite sexual. Então, nesse caso, precisou ser feito a correção de forma medicamentosa, tá? Só para ilustrar para vocês. E olha ali que curioso, né? O valor de referência da clínica ou do exame ali é 165 a 753, né? Se a gente fosse ver pelo valor de referência, estaria dentro da normalidade. Exato. Esse aqui, inclusive, a maioria desses estudos aqui são feitos esses aqui já são para homens ativos, atletas, então a recomendação é um pouquinho mais alta mesmo. Porém, tem também aquela variação justamente da população, né? Essa aqui, ó, a gente tem população, Academia Europeia, a gente tem a Sociedade Internacional, então, assim, são de lugares diferentes, isso aqui também influencia, tá? Essa aqui, provavelmente, eu não cheguei a pesquisar qual referência que eles utilizavam, mas provavelmente foram feitos aí com homens brasileiros, para estar sendo utilizado aqui. E aí, mulheres, né, volta novamente naquela conversa. Mulheres, lembrando que mulher tem cerca de 20 vezes menos testosterona do que homem, então, na maioria das vezes, a gente nunca utiliza o exame de testosterona para avaliar deficiência de testosterona em mulher. São casos muito específicos. A gente só utiliza o exame de testosterona, até porque a sensibilidade a esse exame é muito pequena. A gente só utiliza quando a gente está investigando um hiperandrogenismo na mulher. Que aí por exemplo, mulher que tem SOP, por exemplo, da síndrome ovário policística, ela aumenta a produção de hormônios androgênicos. Mas para deficiência de testosterona, a gente geralmente não pede exames, tá? Para avaliar baixa de testosterona em mulher. Porque os casos em que a gente suplementa, ou a gente não, né, o médico, no caso, suplementa testosterona para mulheres, são casos muito específicos, tá? E aí sempre também associado a outros marcadores, enfim. Mas na mulher, o que a gente, principalmente, maior potencial de perda de performance que a gente tem e de saúde, quando a gente pensa nos marcadores do eixo gonadal da mulher, é justamente a baixa disponibilidade energética, reduzindo a produção de estrogênio, e isso tendo um prejuízo tanto na performance, mas também em saúde, quando a gente pensa ali na menorreia, dela parar de menstruar, da desmineralização óssea, ou seja, ela começa a perder o osso mesmo, ela começa a perder massa óssea por causa dessa redução de estrogênio, e aí ela começa a ter mais fratura. Lembrando que cálcio, que o nosso osso é um estoque de cálcio, o cálcio é importantíssimo, que a gente vai ver, inclusive, para contração muscular, então gera diversas repercussões que vão culminando na piora da saúde e da performance dessa mulher. E é importante salientar, esse estudo aqui, ó, eles avaliaram mulheres atletas e viram uma prevalência de 66% de atletas de alta performance que tem amenorreia, ou seja, que não menstruam. Ou seja, a probabilidade maior é de que pode acontecer a amenorreia por algum outro motivo? Pode, mas uma grande prevalência que dentro, inclusive, desses 66% que tem amenorreia, provavelmente é por baixa disponibilidade energética. Então, entra mais uma vez aquela questão, tem que realmente estudar e saber calcular o gasto energético e controlar a quantidade calórica adequada para a mulher, para não sofrer, não ter risco dessas deficiências aí. E aí, o último eixo hormonal importante aqui para a gente é o tiroidiano, né? Que a gente tem como os principais hormônios tiroidianos, TSH, que ele é produzido na hipófise justamente para estimular a tireoide. Tem gente que confunde achando que o TSH é produzido na tireoide. Não, ele estimula a tireoide a funcionar. Tanto é que quando a gente vê um exame com TSH alto, quer dizer que o seu corpo está fazendo uma contrarregulação para aumentar mais ainda
a produção de hormônios tireoidianos, porque ele está identificando que tem uma baixa produção. Então, se reduz T3 e T4 no seu sangue, seu corpo identifica isso, gera um feedback positivo na sua hipófise para ela produzir mais TSH. Produzindo mais TSH, ela vai estimular mais a tireoide para forçar mesmo, pisar o pé no acelerador e produzir mais hormônio para poder contrabalancear essa baixa que foi identificada inicialmente. Então, a gente tem o TSH, que regula a produção do hormônio tireoidiano. A gente tem o T4, que é a fórmula predominante, só que é a menos ativa dos hormônios tireoidianos. Ela tem a mesma função do T3, só que ela é muito menos ativa. E a gente tem o T3, que é a forma mais ativa da tireoide, que realmente ela tem um maior número de receptores, ela consegue fazer essa ativação e ter justamente a sua função maior. E lembrando que o T3 ele é feito do T4, então precisa dessa conversão, tá? E essa conversão, não coloquei aqui porque é estender demais, mas só a ponto de curiosidade, ela é feita por umas enzimas que chamam deiodinases. E aí tem uma série de nutrientes, inclusive, que são cofatores para essas enzimas. E aí a gente tem principalmente o selênio, o iodo, ferro, zinco como cofatores dessas deiodinases. Na deficiência de algum desses nutrientes, essa pessoa pode ter um hipotiroidismo subclínico ou um hipotiroidismo secundário, que é o quê? Diminui a produção dessas enzimas, ou seja, diminui a produção de T3 a partir do T4, e aí predomina uma outra deiodinase, que é a que transforma o T4 em T3 reverso, que é uma forma inativa para a gente excretar de T3. Então, em casos que a gente tá em risco aí por algum distúrbio ou pelo aumento um aumento muito grande novamente, de estresse, volume de treino, deficiência de energia, a gente vale a pena também investigar. Porque se o TSH, às vezes o TSH está normal, a gente vê um aumentozinho de T4, redução de T3 e um T3 reverso aumentado. Quer dizer que a produção está ok, só que a conversão de T4 em T3 está deficiente, produzindo mais T3 reverso e ela tendo prejuízo aí na sua função. E aí, lembrando que o T3, ele é um hormônio, a tireoide, ela é o hormônio, né, é o órgão que regula, é o maestro do nosso metabolismo. Até quando a gente vê o hipotireoidismo não tratado, a pessoa reduz o metabolismo, aumenta peso, aumenta a retenção hídrica, piora o sistema como um todo. E quando tem um hipertireoidismo, que é um pouco mais raro de acontecer, mas acontece também, já é o contrário. Você vê que o metabolismo fica muito acelerado, você vê hipertermia acontecendo, você vê perda de gordura, de músculo, sai moendo tudo, aumenta o metabolismo como geral. E aí a pessoa perde peso de forma muito brusca. Esses dias mesmo veio aqui um cliente para mim, ele teve um momento, e é esse hipertireoidismo, por exemplo, é também uma doença autoimune, ou pode ser causada por alguma outra patologia, e pode ser desencadeada por alguma outra coisa de forma aguda. Então, ele teve um hipertireoidismo desencadeado que ele perdeu, em 2 semanas, ele perdeu 9 quilos. E foram 9 quilos quase minúsculos, porque ele já tinha um percentual de gordura mais baixo. Então, teve que fazer regulação. E aí, o hipertireoidismo, se for um hipotireoidismo sem nódulos, que não foi por exemplo, um câncer ou um hipercrescimento, né, da tireoide, é tratado com alguns medicamentos. Mas em alguns casos em que é inflamação crônica, tem nódulo, acaba sendo retirada toda a tireoide. Então, retira a tireoide mesmo, tira tudo isso aqui. Gera um hipotireoidismo, porque não tem mais tireoide para produzir os hormônios, e aí você suplementa com a T4. E aí a pessoa suplementa T4 o resto da vida. Né? Então, esse que geralmente é o modus operandi de quem para tratar o hipertireoidismo. E aí, por exemplo, esse aqui é um dos casos, né? Uma cliente minha que ela estava justamente com aqui num outro exame dela, só que eu não achei, tinha o T3 reverso e a gente viu que estava aumentado. Só que nesse caso, olha, ela tinha o TSH normal, o T4 dela estava aqui já limítrofe, apesar que estava 1 ponto de coisa, ainda está ok.
Porém, ó, T3, 2,7, estava muito próximo do limite inferior. E aí, quando foi investigado mais a fundo, a gente viu que essa cliente estava com um nódulo na tireoide, causado por inflamação, tanto é que o PCR estava alto, a gente vai ver que é um outro marcador de inflamação crônica também. E ela tinha um hipotireoidismo. Então, está sendo investigado, está sendo acompanhado, mas talvez tenha que futuramente tratar. Depois a gente tem, e aí aqui eu acho que até de forma direta, né, para a organização de treinos, para acompanhamento do atleta, do volume e intensidade de treino, eu acho que esse aqui é a classe principal aqui que o treinador, o professor de educação física deve dominar, né? Que é justamente os marcadores de inflamação e de dano muscular, dano tecidual como geral, tá? A gente vai ver que alguns são de músculo, mas a maioria acaba mostrando inflamação ou desse dano de forma mais geral. E a gente tem creatina quinase, é a mais simples, mais comum. O que é a creatina quinase? Se você lembrar lá do metabolismo energético, quem faz a ressíntese de creatina e para a creatina fosfato é a creatina quinase. Ela pega o fosfato e bota de novo na creatina para ela ser utilizada como fonte de energia rápida de novo. Ou seja, é uma enzima muito presente no músculo. E aí, quando a gente tem exercício, todo exercício gera uma quebra. Ele gera um distúrbio, ele gera rompimento de fibra muscular. E aí, esse rompimento de fibra muscular extravasa tudo que está dentro da fibra muscular. E dentro da fibra muscular tem muita creatina quinase. Então, aí então fica fácil da gente identificar se, de acordo com o aumento da intensidade de treino, volume de treino, tipo do treino, a gente tem esse aumento de creatina quinase no sangue. Por quê? Extravaso do músculo vai para o sangue e a gente consegue identificar esse aumento. Então, quanto maior a intensidade, maior rompimento de fibra, maior dano muscular, maior creatina quinase no sangue. Lembrando que também a creatina quinase também está em outros órgãos. Então, também ela é utilizada, por exemplo, na pessoa sedentária para avaliar, por exemplo, risco cardíaco. Se está tendo lesão cardíaca. Assim como ela, assim como, por exemplo, o TGO e TGP, que são duas outras enzimas que estão no fígado, predominantemente, mas também tem no músculo, mas predominantemente no fígado, que na lesão hepática, TGO e TGP estão aumentadas. Então, são mais um marcador, porque às vezes você pega aí um cliente que está com TGO, TGP lá aumentado, você fala, nossa, ele está tendo dano de fígado. Aí você pergunta, pô, mas no dia que antecedeu o exame de sangue, você treinou pesado? Você treinou forte? Ou você veio de uma sessão de uma série de treinos fortes? Se for sim, provavelmente esse aumento do TGO, TGP não foi pelo fígado, foi pelo dano muscular. E a gente também tem a creatina quinase que ajuda a gente nessa percepção. Só que tem uma coisa importante de salientar. Tem pessoas responsivas e não responsivas ao aumento de creatina quinase. Tem pessoas que ela pode estar no treino muito intenso, que a creatina quinase dela vai subir pouco. Ela vai subir de acordo em relação ao que ela tem de basal. Mas talvez não tanto quanto outras pessoas têm. Por exemplo, eu não consegui colocar o meu, mas coloquei de um outro cliente meu que também é responsivo. Eu sou responsivo à alteração de CPK, da creatina quinase. Eu já tive exames meus com 3, 4 mil de dano de CPK. Isso foi, e aí eu lembrei, né, na verdade, foi até um teste que eu fiz, que no dia anterior foi um treino de perna, na época eu estava fazendo só musculação, foi um treino de perna muito intenso. Eu vinha treinando muito intenso há muito tempo. Então, eu era muito responsivo, eu via essa CPK bem alta. Então, é por isso que entra novamente a avaliação intrapessoal, de Se avaliar você a pessoa chega com no ela mesma e ter um histórico. Oi? Você chega no pronto-socorro com um exame desse, o povo já te interna, já te corta o coração, já vai caçar infarto. Exato, porque tanto a CPK quanto a TGO-TGP estão aumentadas no risco cardiovascular, não dando porque o músculo, lembra que o coração é um músculo cardíaco, então também tem essas enzimas.
tá? E aí, mais de forma direta, a gente tem também a mioglobina, que é também uma proteína que ela é equivalente à hemoglobina que tem no sangue. A gente tem a mioglobina no músculo para estocar e carregar o oxigênio dentro do músculo. Então, a gente também tem a mioglobina. Então, também ela aumentada também é mais um marcador de dano muscular. E a gente também tem a lactato desidrogenase, que também é mais uma proteína que está dentro, mais uma enzima que está dentro do músculo, que a gente consegue avaliar isso aí, tá? Então, se você pega um desses exames aqui de cima aumentados, primeiro você tem que saber como que está, em que fase de ciclo de treino que ele está, avaliar ele com ele mesmo anteriormente. Aqui, inclusive, no TGP, a gente tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Aqui é transaminase glutâmico oxalocetática. O TGP é transaminase glutâmico pirúvica. E aí, quando a gente lembra lá do metabolismo, a gente lembra que o oxalacetato, onde que ele está na célula? O oxalacetato, ele está lá no ciclo de Krebs, certo? Ou seja, ele está na mitocôndria. Ou seja, na parte mais interna da célula possível. Já o TGP, o piruvato, pirúvico, vem de piruvato, ele está onde? Ele está no citosol da célula. Ou seja, o TGP, ele tende a aumentar mais do que o TGO. Por quê? Porque para ter um dano a nível mitocondrial, tem que ter sido um dano tecidual muito intenso, muito, muito potente. Já o TGP não, ele já é mais responsivo a pequenas alterações de dano muscular, tá? Então, vale ressaltar isso aí também. A gente tem o PCR, que é a proteína C reativa, que é uma proteína de inflamação crônica. Então, se ela está aumentada, você pode saber que tem inflamação acontecendo em algum momento, só que ela é inespecífica. Ela é de inflamação geral, pode estar acontecendo mil coisas. Por exemplo, nessa cliente, o PCR dela estava alto. Por quê? Porque ela tinha uma inflamação na tireoide. Mas pode aumentar também com exercício. Interleucina 6, que já é uma interleucina 6, ela já é um marcador inflamatório de forma direta. Então, a gente vê esse aumento de interleucina 6 em relação ao treinamento e intensidade. Homocisteína, que ela é um metabólito da metionina, que também gera inflamação, ela gera e mostra dano e risco cardiovascular. Então, e uma coisa legal também de se dosar homocisteína, que é o seguinte: o metabolismo da homocisteína é realizado principalmente por essas 3 vitaminas, B12, B9 e B6. Então, a gente tem a B12, que é a metilcobalamina, ou a cobalamina. Metilcobalamina é porque ela está quelada para absorver melhor. B9 e o ácido fólico, e B6. Se não me engano, é tiamina. Então, se a homocisteína está mais alta, pode indicar uma deficiência de alguma dessas vitaminas. Então, por isso que eu sempre também, além das vitaminas isoladas, eu peço também homocisteína para a gente saber se pode estar acontecendo uma deficiência de alguma dessas. Porque se a B12 está ok, a homocisteína está alta, possivelmente ácido fólico e tiamina estão faltando. Tá? Então, a gente tem essas regulações também. Ferritina também, além de ser conhecida como uma proteína que carrega, estoca ferro, ferritina ela estoca ferro, só que ela também é uma proteína de fase aguda, que a gente chama. Ela, na inflamação aguda, ela é aumentada, aumenta a produção dela. Então, quando está ferritina muito alta, além dos valores de referência, e além do valor de referência intrapessoal, que a pessoa vem mantendo, indica inflamação também, tá? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, esse cliente meu, ó, esse aqui são os 2 anos da mesma data de um cliente meu. Olha a quantidade de CPK. Se ele chegasse no pronto-socorro e fosse um médico que não soubesse de exercício, não avaliasse direito, provavelmente internaria ele para alguns outros exames. Só que esse cliente, 3 dias antes ele veio no consultório, eu incentivei a prática de exercício físico. Então, falei, olha, ele estava obeso, você precisa emagrecer, não fazia nada, 100% sedentário. Começa a fazer algum exercício, que seja o que você conseguir, que seja uma caminhada,
Só que a mulher dele é corredora. E aí ele não aguentou ser mais devagar do que a mulher dele, e aí ele quis sentar a botina. Em 2, 3 dias, sendo que ele nunca tinha corrido na vida, ele fez treinos de 10 quilômetros, de 8 quilômetros, de 12 quilômetros. Foi dosar no sangue CPK de 6.420. É uma das maiores que eu já vi. Sendo que aqui a referência, ó, normalidade 26 a 180 para homens, 190. Ou seja, ele, além de tudo, além de ele ter gerado um estresse, um dano muscular muito grande, até talvez pode ter corrido um risco aí de uma rabdomiólise, que é quando tem um dano muscular tão potente que isso compromete a função renal, porque os rins não dão conta de metabolizar aquilo tudo que extravasou de dano muscular. E aí os rins param, que é a rabdomiólise. Ele teve essa questão. E aí a gente vê, ó, aumento principalmente aí desses fatores, né, do TGO e também do TGP, tá? Também por conta disso. A gente tem aqui a ferritina. Essa ferritina, se eu não me engano, é do mesmo cliente também. Então, a gente vê que ele, aqui já não era por causa do exercício, tá? Porque o aumento de ferritina pelo exercício não acontece, ou acontece de forma muito pequena. Essa inflamação do exercício não é o suficiente para aumentar a ferritina, porém, esse cliente, lembra que eu falei? Obeso. Obeso, há uma maior probabilidade de gordura visceral. Então, possivelmente, ele estava num quadro de hepatite não alcoólica, né? Então, ou seja, um dano hepático por acúmulo de gordura visceral, tá? PCR, que era até o PCR daquela outra cliente que eu falei, que eu mostrei, ó, tá vendo? O risco, quando a gente pega aqui, ó, aqui para risco cardiovascular dela estava alto, porque estava superior a 3, tá? Só que a gente viu aqui, ó, doenças inflamatórias na fase aguda inferior a 10. Só que, de qualquer forma, né, ainda ela não estava na fase aguda, então possivelmente já estava reduzindo essa PCR. Porém, possivelmente, se a gente aferisse no momento de inflamação aguda, isso aqui estaria maior. A homocisteína, aqui, por exemplo, de 22, sendo que ela vai para homens até 22, né? Só que a gente já vê que há possivelmente uma deficiência em homocisteínas a partir de 12, 13. Então, acima de 12, 13 já pode identificar que pode ter, possivelmente, ter uma deficiência de B12, B6 ou B9, tá? O ácido fólico. E a mioglobina aqui, por exemplo, também é outro marcador de dano muscular, tá? Só a nível de curiosidade. Como que nós estamos de tempo aí, Lê? João, você tem que falar agora mais sobre as vitaminas, né? Você consegue aí em 5 minutos passar por elas? Ou você prefere deixar de pronto? Pode ser? Não, dá. Passei muito do horário. Um cadinho, mas a aula tá boa, a gente permite. Perfeito. Aproveito que meu último cliente desmarcou. Show. E aí, por fim, né, a gente tem também os marcadores de deficiências nutricionais, que eles estão diretamente ligados à perda de eficiência metabólica, perda de performance. Então, aqui eu coloquei os principais de interesse para a gente pensando no esporte, mas óbvio que tem há vários outros que a gente pode avaliar, por exemplo, zinco, pensando principalmente em recuperação e imunidade, magnésio, que também está ligado diretamente na contração muscular, função, principalmente também função neurológica, enfim, né, produção de neurotransmissores, sono, etc. Então, tem vários outros que a gente pode avaliar, mas que eu coloquei os principais, tá? Para não estender tanto. E aí, um dos principais, novamente, voltando no ferro. O ferro, a gente tem como exame de interesse para a gente avaliar o conteúdo de ferro, né, os estoques de ferro, se está sendo suficiente ou não, em ferro sérico, ferritina e saturação de transferrina, principalmente, tá? E em ordem, quando a pessoa está com deficiência do consumo ou ela está perdendo ferro, a primeira coisa que ela vai reduzir é a saturação de transferrina, apesar de muitos pedirem somente ferritina para avaliar. Só que o primeiro que entra em estudo é a transferrina, tá? O ferro sérico, na verdade, ele é até o último marcador que a gente
que traz informação para a gente. Por quê? A ferritina, lembrando que a ferritina é a proteína que guarda ferro, ou seja, é o estoque. Então, pode acontecer, inclusive, várias vezes acontece, quando essa anemia está em curso, ou seja, ela está desenvolvendo, o ferro está normal, só que a ferritina a gente já vê redução. E mais ainda a saturação de transferrina. Que a transferrina é a proteína que carrega, ferritina armazena, transferrina carrega. Ou seja, começa a perder esse conteúdo de ferro na transferrina primeiro, antes do estoque de ferro, depois o ferro sérico. Tá? E aí tem toda a deficiência de ferro, tem todas aquelas sintomas que a gente já conversou anteriormente na anemia, tá? E aí a gente vê, por exemplo, essa cliente é aquela mesma naquele hemograma que eu mostrei lá no início. Aí a gente viu o hemograma, pô, tá com anemia importante. Vamos ver como tá os conteúdos de ferro. Índice de saturação de transferina em 4%, sendo que a normalidade para mulher é acima de 15%. Mas o indicado é acima de 20, 25%, pensando sempre em manter o limite médio para superior. Ferritina de 3,6. Uma das menores que eu já achei aqui, já vi com 2. Não sei como essa mulher estava parando em pé. Inclusive, ela estava surfando, fazendo exercício normalmente, mas uma ferritina de 3,6, sendo que a normalidade para a mulher, ó, adulta, é acima de 10, só que 10 a gente já vê que a partir de que pelo menos abaixo de 50 já começa a haver sintomas. Queda de cabelo, unha quebradiça, letargia, sono excessivo e tudo mais. E aí a gente vê aqui, ó, ferro sérico, ainda mais 17. Então ela já estava com todos os marcadores muito ruins. Tá? Cálcio, para quem se lembra, né, lá da fisiologia do exercício, a contração só acontece depois do efluxo de cálcio, esse cálcio se ligar ao sistema de contração. Aí da banda lá, que já essa aí eu esqueci, confesso, o nomezinho da banda. Depois a Lê coloquei para a gente. Então o cálcio, além do metabolismo ósseo, né, mineralização óssea, redução de lesão, prevenção de lesões, ele é importante na contração muscular e na coagulação sanguínea. Então, uma deficiência de cálcio, ela aumenta o risco de lesão, ela piora a contração muscular, podendo aumentar, por exemplo, cãibra, apesar de cãibra ser muito inespecífico, ainda não ter uma causa muito bem definida, mas uma redução do cálcio pode piorar. E também coagulação sanguínea. Então, pode piorar também, no caso, num sangramento, algo do tipo, a pessoa ter prejuízo na coagulação e correr risco de uma hemorragia. Ou, por exemplo, uma deficiência aumentar o risco de hemorragia, aumentar, por exemplo, acontece também na deficiência de cálcio, a mulher aumentar o fluxo menstrual e outras desordens. E aí a gente geralmente avalia, principalmente pelo cálcio total iônico. Tem outros marcadores que a gente pode olhar, paratormônio, calcitonina, alguns outros, porém, para a gente, que mais importante vai ser realmente o conteúdo de cálcio em si. Tá? Por exemplo, a gente vê aqui, ó, essa cliente, ela estava extremamente limítrofe no conteúdo de cálcio dela, com cálcio total em 8,8, e o cálcio iônico, que é o ativo mesmo, é a porção biologicamente ativa, a única que ela vai usar realmente para fazer função, de 4,5, sendo que para adultos a partir de 4,6, ou seja, ela já estava em deficiência de cálcio, já foi feita a reposição de cálcio e já atingiu os limites de normalidade. Tá? Vitamina D, que além de ser uma vitamina, ela é tratada também como tem ação hormonal, quando a gente pensa em imunidade, recuperação, enfim, né, redução de inflamação com potencial anti-inflamatório. É aquela vitamina que vem de acordo com quando a gente aumenta a exposição ao sol, porém hoje em dia não é indicado aumentar, é mais indicado suplementar do que aumentar a exposição ao sol, por causa do risco de doença de câncer de pele, tá? E aí a gente vê que para o atleta é importantíssimo a gente pensar aí na vitamina D, principalmente nessa questão, recuperação muscular, prevenção de lesão, melhora
da função neurológica, redução de inflamação e também regula a vitamina D. A principal função, inclusive, dela é regulação de cálcio, ósseo e sangue. Então, o aumento de vitamina D aumenta a mineralização óssea que previne lesões, tá? Lembrando que lesão não é só quebrar. Se você gera estresse, pode gerar micro lesões no osso e gerar uma fratura por estresse futuramente. Né? Isso você subir. A gente tem aí que a classificação, né, de deficiência ou de normalidade da quantidade de concentração de vitamina D no sangue. Acima de 20, algumas literaturas ainda, por exemplo, a gente vê aqui, ó, inferior a 20 é deficiente, adequado de 20 a 60. Porém, a gente já vê estudos mostrando, principalmente quando a gente pensa em atletas ou pessoas em situação de risco, né, com potencial risco, e aí novamente a gente lembra das pessoas obesas, que vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, e o adipócito rouba a vitamina D do sangue. Então, pessoas obesas têm maior potencial de deficiência de vitamina D. A gente vê que a suficiência é a partir de 30, só que entre 20 e 30 a pessoa não está deficiente, mas ela já pode ter comprometimento ali entre 20 e 30. A partir de 30, para pessoas saudáveis, tudo bem. Para atletas, a gente sempre tenta manter a partir de 32, 40, né? Geralmente eu prefiro manter acima de 40, tá? Mantendo aí entre 40 e 50. Acima de 50, a gente não vê nenhum benefício da suplementação acima desses níveis aí, tá? Acima de 40, a partir de 40, a gente já não vê tanto benefício mais, tá? E aí, essa vitamina D aqui, eu trouxe de curiosidade, essa é minha. Eu nunca precisei suplementar e sempre tive a vitamina D bem alta. Então, inclusive recentemente, ó, vitamina D de 66, sem suplementar nada. Então, mas novamente, a pessoa que... Oi? Que inveja. Mais ou menos. Tem coisas que aqui tá a vitamina D, tinha coisa aqui que não é tanta inveja, não. Mas eu nunca precisei suplementar. O meu menor conteúdo foi 34, lá em 2023. E olha a data, isso é legal também. Olha a data, histórico. 7/6, ou seja, a gente estava no inverno. Então, a vitamina D tem a variação também sazonal. Quando está no inverno, a gente usa mais blusa, fica mais em casa, mais fechado. Então, a gente tende a ter essa produção de vitamina D menor. Então, para os meus atletas, geralmente, principalmente pensando na imunidade, prevenção de doenças de respiratórios, mas eu sempre mantenho um alvo um pouquinho mais alto durante o inverno. Tá? Está todo mundo suplementando. E, por último, a vitamina B12. Que, novamente, frisando que a B12 ela é uma vitamina extremamente importante, tanto na questão neurológica, função neurológica, então a nível cerebral, quanto na produção e maturação das hemácias, que vão posteriormente levar oxigênio para o músculo, e aí você performar o melhor possível, como você vai ter muito oxigênio disponível. E aí a gente vê, né, a avaliação aqui, ó, por exemplo, esse cliente, ele estava com uma vitamina B12, aí novamente entra a importância de você avaliar diferentes marcadores, que a B12 dele, em tese, estava dentro do alvo, 172 a 890. Só que a gente já vê estudos que mostram que abaixo de 500 você já tem prejuízos aí, tanto no metabolismo da homocistina, como foi o caso aqui em 22, ou seja, estava bem alta já, quando a gente pensa perto do alvo que a gente tinha ali, abaixo de 12, 13. E entra novamente. O ferro também é importante. Lembrar, atletas vegetarianos, porque tanto ferro quanto B12, o principal consumo é com produto animal, carne, tá? Seja carne vermelha ou carne branca, mas os dois têm conteúdo, carne vermelha vai ter mais, porém, é importante a gente sempre frisar. Então, a gente saber o estilo de vida do nosso atleta também é importante. Ele é vegetariano? Então, será que a B12 dele está baixa por ele ser vegetariano? A gente precisa suplementar? Geralmente precisa, tá? B12, ferro e cálcio são os principais que a gente pensa em suplementação para vegetarianos. A gente vê aí, ó, com 350, ele já tinha um prejuízo no metabolismo da homocisteína. Quando a gente suplementou, isso aqui normalizou, tá? Então, entra mais essa importância. E com essa vitamina, desculpa pela
Como eu falei, tinha muito conteúdo. Você não tem noção do tanto de coisa que eu cortei disso aqui. Encerramos por aqui o nosso no catadão aí, né? Novamente, era muito conteúdo, então precisei ser um pouco mais superficial em algumas coisas, mas tentei, pelo menos para dar uma luz para vocês aí sobre as importâncias e algumas curiosidades e que a gente deve se atentar, que no dia a dia ou no que a gente aprende na faculdade acaba passando batido. Boa, João. E é isso, assim, uma aula mais extensa, né? Que é até assim, material para a gente ver e rever. Já até vou dar uma tarefinha de casa para o pessoal aí. Selecionei um exame de um atleta para a gente poder analisar depois e fazer essa referência que você já trouxe. Queria dar as boas-vindas aí para Larissa. Larissa, não sei se você tá por aí, Larissa Fonseca? Boa. Nutricionista, estudante de nutrição. O João está aí com a gente hoje no grupo. Vou fazer também o convite, né, Larissa? Se você quiser participar aí do nosso grupo, depois eu te mando uma mensagem. A gente sempre está agregando aí conhecimento, tenho certeza que a gente vai somar. E, meninos, Pedro, Aline, Vini, obrigada pela presença. João, mais uma vez, obrigada aí pela aula. Depois a gente vai se falando. Vou dar essa tarefa de casa aí para o pessoal, né? Porque o conteúdo é aquele que a gente também coloca em prática. Tem que ver um exame para... Pô, deixa eu ver se eu entendi o que é analisar um PCR, né? Que relação que eu faria, que tipo de feedback que eu daria para um atleta. Então, acho que é super legal. Perfeito. Qualquer dúvida, estou à disposição também para poder ajudar aí nesse estudo de casos de vocês aí também. E, posteriormente, se algum de vocês tiver dúvida aí ao longo do tempo aí, precisar de um help na interpretação de exames dos seus atletas aí, estou à disposição também. Com certeza. Valeu, então, pessoal. Boa noite para vocês. Essa gravação depois eu vou deixar no nosso grupo e vamos nos falando. Boa noite, até mais. Valeu, João. Valeu. Vou apertar em sair. Tchauzinho, Lê. Boa noite. Tchau.